No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, dia 6 hoje. Deus abençoe você. Lembrando que o programa Nossa Voz acontece todas as noites na Rádio Betel 98,7 FM no Rio. Você pode acompanhar pela internet através do site radiobetel98fm.com.br. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, é muito mais fácil ouvir pelo celular, som limpinho, pelo aplicativo da Rádio Betel. Baixa lá, ouça o programa, tá certo? E aqui todas as manhãs no Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui. Muito bem. Dito isto, não esqueça de nos apoiar nesse mês de agosto. Precisamos de um apoio para que a gente possa continuar no ar, tá bom? Envie informações para a gente através do YouTube, aí tem os nossos contatos. Você que ouve aqui no grupo Minuto da Unicidade de WhatsApp, tem também o meu contato direto, você fala pessoalmente comigo, tá bom? Vamos lá. Nós falávamos ontem, eu citei por alto esta referência que eu vou ler agora para você e refletir junto contigo, tá bom? Romanos capítulo 8, eu vou ler aqui verso 26 primeiramente, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda. O Espírito, artigo definido, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, o mesmo artigo definido, o porque só tem um. Quando tem mais de um é os, né? Isso é uma regra do português, artigo definido, artigo indefinido. Então quando ele diz assim, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe, verso 27, qual é a intenção do Espírito. E é Ele, singular, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só que interessante, nós estávamos falando dessa importância da intercessão. Aqui Paulo diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós. Veja, a terceira pessoa, se a gente olhar pela doutrina trinitária. Já o texto que nós falávamos ontem, João, o evangelista João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, ele diz, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo o justo, né? Então João está dizendo ali que quem faz a intercessão é Jesus Cristo. Os autores bíblicos precisam se decidir, vamos dizer assim, né? Quem é que intercede? Quem é que está lá? Porque ele está dizendo aqui, Paulo, no verso 26, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele fala, é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Ou seja, Deus, aí quando ele fala Deus, está falando, né, em tese, com a doutrina trinitária, está falando de Deus Pai. Deus Pai decidiu, segundo ele, que quem intercede por nós é o Espírito Santo. João, lá na primeira carta, capítulo 2, verso 1, está falando, não. Quem faz esse papel de interceder, quem é o advogado, é Jesus Cristo. Olha o problemaço aí. Eu preciso continuar nesse assunto porque não é simples. Porque quando você vai debater com o trinitário, ele vai só joga os versículos. Você vai falar dessa palavra, não, vem cá, Jesus está do lado de Deus lá intercedendo, ele é o intercessor, mas calma aí, não é o Espírito Santo que intercede? Como é que é Jesus? Não podemos ter dois intercessores. A Bíblia diz, olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Está explicado. O texto está explicado. Mas só tem um intercessor, só tem um. Ou tem dois? Será que tem dois? Será que a teologia vai dizer que tem dois intercessores? Isso é importante, meus irmãos. Eu não estou aqui... você está causando uma confusão tremenda. Não, a confusão já está estabelecida desde Nicéia, Concílio de Nicéia, ano 325. Desde lá que está ou melhor, quem refletiu sobre isso foi Santo Agostinho de Hipona, o filósofo da Idade Média, que disse, a Trindade é um mistério, não dá para resolver, teve um sonho, teve uma visão do menino na praia, pode pesquisar aí,
Pode ler que você vai encontrar um dos maiores filósofos da história da humanidade, Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, que a Igreja Católica conhece muito bem, porque foi, né, um dos seus grandes pensadores. Mas seguindo aqui com Romanos, capítulo 9, olha, capítulo 8, perdão, veja bem o que diz lá no verso 34, diz assim, ó, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós temos dois intercessores, porque Paulo diz lá que o Espírito Santo intercede segundo Deus, mas daqui mais abaixo ele está falando, olha, Cristo também intercede, olha só como que a gente fica aí. Ai, Tony, e agora? Me ajuda, como é que fica essa questão? Eu preciso saber quem é que faz. João falou, não pequeis, se pecares temos um advogado, não peque, mas se pecardes, esse se pecardes aqui não é um incentivo para você pecar não, ele está dizendo assim, caso aconteça de você pecar, né? Caso aconteça de você pecar, não se preocupe. Você não vai ficar procurando o pecado, né? Você não vai ver o pecado, olha, que maravilha, né? Agora eu quero fazer isso. Você não vai ficar aí procurando, flertando com o pecado, dando ideia para o pecado. Você não vai fazer isso. Mas, se você estiver desligado, desatento, infelizmente, né? Se desconectou da árvore da vida, né? Mas você vai lá e volta de novo, porque nós temos essa solução. A cruz de Cristo é que faz isso. E aí Paulo, ele resolve essa questão que ele aparentemente arruma aqui, lá, vamos ler aqui para você, rapidamente, para a gente concluir aqui, lá aos Efésios, capítulo 4, ele resolve, volta a dizer, o minuto da unicidade, ele é pequeno, é só pílulas diárias, às vezes a gente se estende até mais do que deveria, porque assim os temas nos pede um pouco mais de tempo, né? Mas vamos lá, Efésios capítulo 4, vamos ler aqui o verso 4, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Espírito. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 12, ó, há vários dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade mas o Espírito é o mesmo, o Espírito é o mesmo, ele vai falando sempre que o Espírito é o mesmo. Há várias formas de atuar, mas o Espírito é o mesmo. Não há contradição no que os apóstolos estão escrevendo, ou ensinaram, ou estão falando, estão inspirados pelo mesmo Espírito. Lembra que o próprio Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para edificação, correção, exortação, edificação. Essa é a mensagem poderosa do nome do Senhor Jesus. A gente pode falar mais sobre este assunto, você pode nos convidar para dar uma palestra na sua igreja, basta marcar aí, a gente vê os horários, os dias, a gente vê a possibilidade de estar com você, dando mais orientação. Aí no vídeo, no canal, no YouTube, Minuto da Unicidade, tem muitos temas, todos ligados a esse mesmo assunto, que é a unicidade de Deus, e aqui dentro do programa Nossa Voz também, sempre todos os dias, com exceção da quarta não tem programa porque tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não esqueça de apoiar o nosso ministério, não esqueça de enviar uma colaboração para nós, o que Deus tocar no seu coração, porque nós precisamos, tá certo? Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, um excelente dia, até amanhã. Minuto da Unicidade.